Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você, para sua família, que esse dia seja um dia extremamente alegre na companhia do Senhor. Peço a Deus nessa manhã que ele visite o teu lar, visite a tua família e que ao andarmos hoje na companhia do Senhor nós possamos sentir as santas influências do céu sobre a nossa vida. O convite de Deus para mim e para você é para que nós possamos fazer uma entrega sem reservas nessa manhã. Colocarmos nas suas mãos todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas e coloquemos também nas mãos dele todas as nossas vitórias. Tendo a certeza que estão nas mãos do nosso Deus, a nossa vida será muito mais feliz, muito mais alegre. Os anjos do Senhor descerão para andar ao nosso lado, para estar na nossa companhia, e nós, de fato, voltaremos para nossa casa na garantia que estamos seguros ao lado do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do Salmo 102, o verso 15, onde o salmista diz o seguinte: Todas as nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra a sua glória. Salmo 102, o verso 15. Hoje não, mas um dia sim. Todos os povos da terra reconhecerão que Deus é Deus, que Ele é soberano, que o seu reino não tem começo e jamais terá fim. O único governo que é sempiterno, que é eterno. E todos os reis da terra também se debruçarão diante dele para adorá-lo, porque a sua glória é infinita. E a razão pela qual nessa manhã nós nos colocamos aqui no nosso posto do dever como adoradores e queremos a cada dia sermos melhores adoradores para com o nosso Deus. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. Posso fazer aqui a minha confissão pessoal, como tem sido abençoado a cada dia estudar um capítulo da Palavra do Senhor. E quero a cada dia pedir a Deus que Ele implante no nosso coração as suas verdades para que nós possamos viver os ensinamentos que estão contidos na Palavra do Senhor e dessa forma nós agrademos a pessoa do nosso Deus. Nessa manhã nós iremos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 22, inicialmente o verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Os momentos que Davi estava vivendo na vida eram momentos difíceis, momentos de tribulação. Davi estava se refugiando em cavernas. Davi não tinha um lugar seguro para poder ficar, porque sabia perfeitamente que Saul, o rei de Israel, estava no seu encalço em todo momento. Quem intentasse fazer algum mal à vida de Davi seria absolvido pelo tribunal do rei Saul. O seu maior desejo era tirar Davi da sua vida. É diante desse sofrimento que se une a ele todos os homens de Israel que estavam passando por dificuldades com o relacionamento com o reinado de Saul. Os perseguidos se uniram a Davi. Aqueles que se sentiram injustiçados pela liderança de Saul se uniram a Davi. Os endividados, os amargurados de espíritos, esses também se uniram a Davi. Segundo o versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi busca refúgio na cidade de Moabe. O rei de Moabe tinha uma descendência com a família de Davi. A sua avó Ruth era dessa cidade. Eis a razão pela qual o rei de Moabe abre as portas para receber a família de Davi. Os seus pais, vendo o seu sofrimento, desceram até ele para lhe consolar e lhe trazer palavras de conforto. É no versículo 5 que nós encontramos o profeta de Deus, o profeta Gade, se voltando para Davi e dizendo para ele que a cidade de Moabe não era um lugar seguro. Ele deveria sair dali com os seus familiares e ele deveria voltar para Judá, porque era lá em Judá onde futuramente ele iria governar. Se ele perdesse o contato com a corte e com os súditos, com os homens daquela época, consequentemente ele teria muito mais dificuldades para no futuro ser aceito como rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 22, o verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos.
Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Saul tinha sérias dificuldades para confiar nas pessoas. E depois que ele rompeu com Davi, se tornou muito mais difícil. Muitos dos que estavam no palácio, ele passou a desconfiar. Quando ele sabia que Davi tinha passado em alguma tribo, ele imaginava que aquela tribo já estava conspirando contra a sua pessoa. É um dos seus mercenários chamado Doeg, que fala para Saul dizendo que quando ele estava em Nob, na casa do Senhor, o filho de Jessé, Davi, tinha passado por lá e o sacerdote Abimeleque tinha acolhido, tinha trazido orientações de Deus para a vida de Davi. Saul manda chamar o sacerdote Abimeleque para trazer explicações. Ele confessa a inocência, ele diz que não fez nada. Mas Saul não acredita na sua palavra e pede para que os seus soldados matem todos os sacerdotes que estavam ali. Os seus soldados não tiveram coragem de matá-los, mas Doeg, que era um mercenário, que não tinha sangue israelita, matou 85 sacerdotes, inclusive as suas esposas juvenis e crianças e bebês recém-nascidos. Desse massacre apenas sobrou Abiatar, que era um dos sacerdotes, e se refugiou na companhia de Davi. Acredito que aqui está uma das características pelas quais o céu, quando olhava para Davi, o via um homem segundo o coração de Deus. Porque quando nós olhamos para a história e a trajetória de Davi, nós temos a plena certeza que a vida de Davi se iguala à minha vida e se iguala à sua vida. Era um ser humano de carne e osso, possuía os seus defeitos, possuía as suas falhas, por diversas vezes cometeu atitudes que nós também em algum momento da nossa vida nós cometemos. Mas quando Abiatar fala para ele que os 85 sacerdotes foram mortos por Doeg, um mercenário de Saul, Davi faz uma confissão dizendo que aqueles homens morreram por sua causa. Veja como tinha um coração humilde Davi. Ele sabia que pelo fato de ter passado em Nob, na casa do Senhor, e por estar ali, Doeg, um dos informantes de Saul, ele sabia que a morte daqueles homens era de sua responsabilidade. Veja que, embora um homem cheio de falhas como era Davi, ele possuía características que agradavam ao Senhor. Quando se falava a respeito dos seus pecados, dos seus erros, Davi se debruçava diante do Senhor. Ele admitia, ele confessava os seus pecados, ele buscava viver uma vida de arrependimento. Veja que são características que agradam a Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, ao estudarmos a palavra do Senhor, nós precisamos apreciar essas características que agradam a Deus. Se nós, da mesma forma, buscarmos nos referenciar nos pontos positivos da vida de Davi, tenha certeza que o céu também irá se agradar da nossa vida. Davi buscava estar na companhia de pessoas que pudessem lhe trazer orientações divinas. Davi sabia que Abiatar era um dos sacerdotes e, por saber dessa informação, Davi pede para que ele permaneça na sua companhia. Tendo Abiatar ao seu lado, ele poderia consultar ao Senhor. Deus poderia revelar para ele a sua vontade e ele buscaria viver uma vida em conformidade com as orientações do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar a algumas conclusões. A primeira delas, por que é que Deus considerava Davi um homem segundo o seu coração? A primeira característica, Davi era um homem que não fazia acepção de pessoas. Davi foi aquele que agregou ao seu lado aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam passando por aflição, aqueles que de alguma forma tinham sido injustiçados pela liderança de Saul. E é o próprio Davi que se coloca à disposição para acolher essa classe de pessoas que estava sendo rejeitada e abandonada por Saul. Consegue perceber essa característica divina na pessoa de Davi? Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele foi taxado de se assentar com pecadores, de conversar com pessoas que eram indignas da sua presença, mas ele entendia que por ser o Salvador do mundo, ele não poderia fazer acepção de pessoas, ele deveria conversar e tratar todas as pessoas no mesmo patamar.
O que tinha de autossuficiência em Saul, sobrava misericórdia no coração de Davi. Onde a sociedade enxergava fracasso, Davi encontrava uma oportunidade. Os que a sociedade apontava como sendo pecadores, Jesus olhava para essa classe de pessoas e via como sendo seus filhos candidatos para o reino celestial. Querido amigo, nessa manhã nós precisamos pedir a Deus que nós possamos ter o coração segundo o coração do nosso Deus. Volto a falar para você, quando nós olhamos para essas características positivas na vida do rei Davi, nós precisamos pedir a Deus que nós possamos também ter um coração segundo o coração do Senhor. Mas acredito que a primeira característica que deve invadir o nosso coração é a característica da humildade. Como nós nos portamos depois que reconhecemos que pecamos, que caímos? Nós nos deleitamos no pecado, permanecemos no pecado, ou nós nos voltamos para Deus, confessamos nossos erros, nos arrependemos e buscamos viver uma vida diferente? Creio que nessa manhã, vivendo dessa forma, assumindo essa atitude, o céu irá se agradar da nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, permanece conosco. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.